Honestamente, já chega a ser cansativo começar a fazer todos os dias vídeos sobre uma atualização do caso do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, mas no dia de hoje saiu uma nova notícia em que, e estou a citar, Polícia Judiciária detecta indícios de abuso de poder no caso do atrelado ligado a Luís Neves. Segundo o que li nesta notícia, a Polícia Judiciária argumentou que a única pessoa que poderia dar ordem para a saída do atrelado era precisamente Luís Neves. Vamos ver a notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a Polícia Judiciária detecta indícios de abuso de poder no caso do atrelado ligado a Luís Neves. A PJ detectou indícios de eventual prática dos crimes de abuso de poder e de descaminho na sequência das averiguações realizadas à deslocação de um atrelado apreendido numa investigação por tráfico de droga que acabou à guarda de um empreiteiro amigo de Luís Neves. E, portanto, neste momento, a Polícia Judiciária já está a detectar alguns indícios. Eu não consigo compreender como é que um Ministro da Administração Interna, que, como sabem, pelo menos no meu entender, vale o que vale, isto é meramente uma opinião pessoal, é uma das pastas mais duras de um governo em Portugal, como é que este homem, antes do período de incêndios que não se espera fácil, como é relativamente habitual em Portugal, infelizmente, parece que estamos sempre a correr atrás do prejuízo, nunca estamos preparados para coisíssima nenhuma, mas como é que o Ministro da Administração Interna pode aguentar a tensão de uma época de incêndios que se prevê intensa e de nada fácil gestão? E neste momento a Polícia Judiciária já detecta alguns indícios de abuso de poder e de descaminho e Luís Neves não é mandado embora do governo. O Ministro da Administração Interna tem que ter, no mínimo, eu já não estou a falar de competência no cargo, até porque Luís Neves ainda não teve praticamente nada para atuar, pelo menos do ponto de vista significativo, enquanto Ministro da Administração Interna. Agora, vem aí uma altura difícil que coloca em causa pela competência ou incompetência, vamos ver, do Ministro da Administração Interna, coloca logo em causa a sua autoridade, porque se não for bem sucedido, acontece-lhe o mesmo com o Ministro da Educação, como é relativamente evidente. Fernando Alexandre está neste momento frágil por causa de um caos completo nos exames em Portugal, que o próprio até diz que correu bem, portanto, ele enfim está a fazer o seu papel político, está a tentar tornar a coisa mais açucarada para ele não ser mandado embora. Agora, Luís Neves, debaixo destes indícios de abuso de poder detectados pela Polícia Judiciária e de descaminho, não pode continuar como Ministro da Administração Interna. Mas os mídias tradicionais em Portugal não ocuparam a entrada do grupo parlamentar do PSD. O PSD não está a ser questionado sobre a possível saída de Luís Neves. Eu ainda não vi Luís Montenegro a dizer muito mais do que mantenha confiança no Ministro. Mas mantenha confiança no Ministro porquê? Com os indícios que são tornados públicos, porque é que o Primeiro-Ministro acha que este homem tem a capacidade e a autoridade política para continuar como Ministro? E acho que os mídias tradicionais estão a ser bastante brandos com Luís Montenegro, com Hugo Soares, com outros ministros, porque isto é uma brincadeira. É uma brincadeira. Se, por bem menos, o líder da oposição, Luís Montenegro, diria ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro, como diz o JJ, tens que ir embora. Portanto, quer dizer, isto não é aceitável. Temos que olhar para as coisas como são, e o Luís Montenegro, líder da oposição, jamais admitiria isto a Luís Montenegro, primeiro-ministro. Mas claro, isto quando são os outros é sempre mais fácil. A Polícia Judiciária detectou indícios da eventual prática de crimes de abuso de poder e descaminho na sequência de averiguações realizadas à deslocação de um atrelado apreendido numa investigação por tráfico de droga que acabou à guarda de um empreiteiro amigo de Luís Neves, atual Ministro da Administração Interna e antigo Diretor Nacional da PJ. Os elementos recolhidos foram comunicados ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que determinou a abertura imediata de um inquérito. Por envolver um ministro em funções, o processo terá de ser conduzido por um Procurador-Geral adjunto do Tribunal da Relação de Lisboa. Segundo a notícia, o Expresso, as diligências preliminares realizadas pela PJ afastaram para já a hipótese de o empreiteiro João Carvalho ter furtado o atrelado conhecido como Galera. Portanto, mas já desde o início não há indícios de que tenha havido
furto por parte de João Carvalho. Não há qualquer indício, porque há todo um processo para a saída das instalações da Polícia Judiciária. Isto não é um parque público em que você estaciona o vosso carro, paga o estacionamento e vem-se embora. Há pessoas, há documentos a assinar, há autorizações, há pessoas a vigiar as entradas e as saídas. Isto não é um parque público, não é uma paródia qualquer. Estamos a falar de um atrelado apreendido com materiais para a eventual produção de drogas. Isto não é brincadeira, não é, sei lá, não é vocês irem alugar um carro ao aeroporto e voltarem, não é uma brincadeira qualquer. O veículo encontrava-se armazenado num terreno da Autoridade Marítima utilizado pela PJ para guardar embarcações e outro material apreendido e continha milhares de litros de acetona, substância alegadamente destinada ao fabrico de droga. A Marinha terá solicitado a remoção do atrelado, mas a atual direção da PJ, liderada por Carlos Cabreiro, afirma que apenas teve conhecimento da deslocação a 14 de julho, tendo instaurado de imediato um inquérito para apurar as circunstâncias da movimentação por considerar que poderiam estar em causa ilícitos criminais. Portanto, deixa ver se eu percebi. O diretor Nacional da Polícia Judiciária está a dizer-nos que até há uma semana atrás não fazia puto de ideia que aquilo tinha saído das instalações da Polícia Judiciária ou da Marinha que são utilizadas pela Polícia Judiciária. Portanto, ele não fazia ideia. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o atual, porque o anterior sabia, porque alegadamente terá assinado a folhinha que permitiu a saída, mas o atual Diretor Nacional da PJ não fazia ideia. Quer dizer, vocês querem que eu ache isto normal. Isto não é coisa de gente boa da cabeça, honestamente. Isto é tratamento de uma empresa pequena, desorganizada, em que o dono da empresa faz todas as funções. Estamos a falar da Polícia Judiciária. Não é uma instituição qualquer. Mas enfim. Luís Neves, citado anteriormente pelo Diário de Notícias, sustenta que todo o processo estava devidamente documentado e era do conhecimento da polícia. No entanto, a investigação preliminar da PJ concluiu existir fundamento para admitir eventual prática de crimes de abuso de poder e descaminho, cabendo agora ao Ministério Público confirmar ou afastar essas suspeitas. De acordo com as informações disponíveis, o Ministro ainda não foi ouvido no âmbito do processo e, contactado através do seu gabinete, respondeu apenas que neste momento não tem comentários a fazer. A investigação decorre também sobre os procedimentos adotados na guarda de bens apreendidos pela PJ. Regra geral, estes ficam armazenados em terrenos do estabelecimento prisional de Tires, quando necessário em instalações alugadas, marinas ou espaços disponibilizados pela Marinha devido à falta de capacidade. Segundo uma fonte judicial, não é prática habitual nem considerada normal que bens apreendidos pela PJ sejam confiados à guarda de particulares, circunstância que está igualmente a ser analisada no âmbito do inquérito agora aberto pelo Ministério Público. Não, e reparem numa coisa, quer dizer, qual é que foi o critério utilizado por Luís Neves para a escolha deste seu amigo, João Carvalho, para que ele guardasse as coisas? Eu até acredito, João Carvalho não há qualquer indício de que ele tenha feito qualquer furto. Agora a questão é a seguinte: como é que uma autoridade pode ser credível se apreende um atrelado num caso de tráfico de droga, que não é uma brincadeira qualquer, segundo vi, era uma rede bastante significativa que tinha atuação em Portugal, depois do desmantelamento desta rede, têm a apreensão do atrelado e chegam ao pé de um particular que Luís Neves diz que não é amigo dele há muito tempo, que 70%, segundo o próprio, 70% dos contratos feitos que ele assinou-os antes de conhecer João Carvalho. E vamos partir do pressuposto que isso é verdade. Portanto, deixa ver se eu percebi. Ele, supostamente, ou entregou o atrelado para que um amigo guardasse o atrelado com acetona lá dentro, pelo menos é a informação que temos, ou então entregou a uma pessoa que não conhecia, porque ainda não era amigo dele, e entregou-lhe o atrelado com acetona. Nenhuma das duas é boa. Mas o que se diz na notícia é que só com a autorização e o aval de Luís Neves é que isto poderia acontecer, porque era o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E pior, o atual Diretor Nacional da Polícia Judiciária, segundo o próprio, só soube disto há uma semana. Então não há registros disto. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária não sabe, não há registros. Onde é que andam os registros? E se há registros, porquê é que ele não sabia? E de onde é que vêm estas informações? Que isto também é interessante, porque as notícias alegam sempre que é uma fonte dentro da Polícia Judiciária, mas o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, há uma semana atrás, não fazia puto de ideia de que isto era verdade. E, portanto, isto são coisas demasiado complicadas para andarmos a atirar areia para os olhos das pessoas.
Luís Neves poderá fazer a sua defesa, tem que ser presumido inocente como qualquer outro cidadão deste país, agora não tem a autoridade política para continuar a ser Ministro da Administração Interna, nem para exercer qualquer cargo sem ser completamente ilibado, e digo-vos já que esta situação não é nada fácil. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.